Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios 2. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe o tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troas para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Queridos irmãos, Paulo, apóstolo, manifesta aqui uma carta, nela os seus sentimentos com respeito aos irmãos de Corinto, por causa de um episódio que ocorreu lá em tempos anteriores a este tempo aqui que escreveu, com uma pessoa que estava no meio dos irmãos, era um irmão, mas ele cometeu um delito muito grave, abusando da mulher do seu pai, talvez uma madrasta, não era sua mãe, mas era mulher do seu pai. E ele desrespeitou-a, cometendo um ato ilícito. A Irmandade ficou muito triste com aquilo. Paulo estava ausente. Ao ter conhecimento, ele faz então um manifesto bastante duro, uma medida severa contra essa pessoa, e deixando já uma sentença pesada sobre ele, de que, orando a Deus, entregava a ele
nas mãos de Deus para que o Senhor permitisse que o maligno também tomasse conta do seu corpo, ou seja, do corpo deste pecador, para que depois, através do seu sofrimento, pudesse alcançar a salvação. Esta foi a medida que ele tomou. E passado então tempos, ele volta agora a saber que a pessoa não saiu da igreja, continuou, sofreu toda aquela retaliação da Irmandade que o separou. Ele ficou ali, padeceu já durante muito tempo. E o apóstolo então também não voltou mais a Corinto, depois deste episódio. Ele havia prometido de ir, mas depois não foi possível. Fez então no capítulo anterior uma exposição por que ele demorou, justificando que não foi no tempo que ele pretendia ir. E aqui então, de forma deliberada consigo mesmo, ele decidiu não ir ter com aqueles irmãos. E mostra aqui o motivo qual era. Isto acontece, irmãos, que como a Irmandade reteve aquela pessoa junta deles, e ele, triste com isto, não foi mais a Corinto. Passado um tempo, a Irmandade se entristeceu, e ele, movido por essa tristeza, então escreve esta carta para aquela Irmandade, dizendo que, e justificando por que ele não foi. E agora ele fala que ele estava triste com aquilo que havia acontecido e esperava que pudesse ir não mais com tristeza, porque se ele fosse triste encontrando a Irmandade triste, não havia nenhum fruto. Então ele esperava que Deus lhe desse a condição de poder fazê-lo. Escreve que esta carta, então, como resultado daquilo que estava sofrendo. Demonstra aqui, irmãos, por esta carta, que Deus, através da tristeza que enviou àquela Irmandade, com respeito àquele fato que aconteceu, e a tristeza que enviou ao apóstolo, por tudo aquilo que ocorreu, Deus então fez um trabalho, através da tristeza, provocou este reencontro com a Irmandade, no sentido de uma reconciliação, mostrando àquela Irmandade que ele estava disposto a retroceder com respeito à medida que ele havia tomado. Ele havia tomado uma medida forte, mas agora ele manifesta aqui a intenção de perdoar. E diz que eu perdoei, se é que eu tenho perdoado. Por quê? Porque para ele estava percebendo que a tristeza, segundo Deus, estava operando nele um retrocesso, uma volta atrás. No outro capítulo, mais adiante, 7 me parece, ele escreve que, sobre a tristeza, informando a Irmandade que a tristeza ela pode vir por duas vertentes, ou por Deus, por meio de Deus, ou por outras circunstâncias, do mundo, da vida, das coisas deste viver terreno. Então ele dizia que a tristeza que vinda de Deus, né, alguém, ela opera arrependimento para a salvação, da qual salvação ninguém se arrepende, porque ninguém se arrepende de ter sido salvado de uma situação de morte. Às vezes alguém que salva alguém pode até se arrepender de ter salvado alguém, mas o que foi salvo, não. Ele toda vez que lembra, ele fala, ainda bem que alguém me salvou. Então ele diz que a tristeza de Deus operava, como opera até hoje, o arrependimento para a salvação, isto é, para voltar atrás e desfazer, para ficar bem com contra quem produziu alguma coisa e bem com Deus também. Aqui ele anuncia então que se os irmãos perdoarem, ele também perdoa. Aí ele fala por que é que ele estava fazendo isso aqui.
Ele estava dizendo assim que ele estava perdoando para que não fossem vencidos por Satanás. Porque se ele mantivesse a dureza, não, eu não perdoei, não vou perdoar. O povo continuava sofrendo, ele também sofrendo, a ligação de comunhão com o povo se rompia, como já estava praticamente rompido. Quem é que estava levando vantagem nisso? Era um adversário que quer sempre a desunião através de sofrimentos, de pensamentos e assim por diante. Percebendo isto, o que ele entendeu? Que Deus me mandou em mim, a tristeza e ao povo também, para que nós nos retrocedamos a tudo isto e deixe esse moço na mão de Deus, mas vamos perdoá-lo, para que ele não seja devorado de profunda tristeza. Isto tudo deixa um exemplo para nós, irmãos, porque existem pessoas que não retrocedem, pessoa que mesmo percebendo que está errada, ela pela vaidade pessoal não volta atrás. Diz, não, eu não volto para trás. Aquilo que eu falei está falado, o que eu fiz está feito, o que eu disse está dito. E mesmo percebendo que o que fez não ficou muito bem, o que falou não seria o melhor caminho, mas a pessoa, para manter o seu ego, a sua posição, não retrocede. E o mal continua. E quem leva vantagem disso, tudo, é o nosso adversário. Fica este exemplo para nós, irmãos, que em muitas circunstâncias, a bem da paz, nós devemos de voltar atrás. Mesmo que dissemos alguma coisa, ainda que tenhamos a plena e total certeza que dissemos a verdade, mas para que a coisa melhore e não prossiga uma inimizade que se acrescenta a cada dia, porque a inimizade ela não acaba, ela sempre aumenta, a não ser que seja desfeita pelas pessoas. Então a pessoa não volta atrás. É como, por exemplo, uma discussão e ofensa entre matrimônio, marido e mulher. Houve uma ofensa, alguém disse alguma coisa, ofendeu, ou ofendeu a mulher, ou a mulher ofendeu o marido, e ficou ali então, como consequência disso, um mal-estar e uma tristeza. Se entenderem que esta tristeza pode provocar um retrocesso, um retorno, e arrependerem-se, então desfaz o problema e continuam vivendo em paz. Mas quando não há essa compreensão, então, como costumo dizer, não se dá o braço a torcer. Não volto atrás do que eu disse, não desmancho o que eu fiz. Então o mal continua. E quem é que leva vantagem? É aquele que espera produto da desunião, que é uma separação. Isto, nós precisamos ter entendimento, irmãos, e deixar que a honra venha depois da humildade. A honra não chega primeiro vai a humildade, e depois da humildade aí vem a honra para quem foi humilde. Fica, irmãos, a palavra de Deus ela é clara e é muito forte no sentido de nos mantermos através dela unidos em amor. E não é só isto, porque quando não se faz isto, a pessoa é vencida pelo adversário e não percebe. Então, quanta gente crente que congrega, que estão aí já há muito tempo, estão sendo de vez em quando vencidos pelo inimigo, porque não tem coragem, não tem força, não tem humildade para retroceder, voltar atrás. E não fazendo isso, continua sempre aquela mancha, aquela divergência, aquele mal-estar, aquela separação de comunhão. Isto acontece, como disse, entre um casal, mas acontece entre irmandade também, entre amigos, entre pessoas que muitas vezes acontece um deslize qualquer, uma palavra que não foi dita de forma
justa ou correta, provocou então um mal-estar e agora não consegue voltar atrás. Por quê? É como quem está numa estrada e tomou um rumo diferente, agora está numa estrada outra, que vai me levar num outro destino. E diz, mas se você quiser chegar no destino que você tem combinado, você tem que voltar atrás. Tem que fazer um retorno, porque não tem esta estrada que você está seguindo, nunca vai convergir, ou seja, encontrar com aquela que você ia. Ela vai cada vez mais divergir, cada vez mais longe. Se você quiser estar e chegar no local que você pretendia, você tem que fazer um retorno e vir lá atrás, encontra outra vez o acesso a ela e você pega, agora sim, peguei o caminho certo, eu vou chegar. Irmãos, nós somos ensinados a nos manter sempre em comunhão uns com os outros, em tudo. Onde não há ligação de espírito, não há comunhão. Onde não há comunhão entre pessoas, o Espírito de Deus também não atua. Por quê? Porque ele atua quando as pessoas estão plenamente unidas, ligadas. E não estando, ele não liga, ele não funciona, ele não produz efeitos. E quando Deus manda a palavra assim, é como uma injeção que pega na veia da pessoa. Vai direto no coração. E é o que Deus está fazendo agora. O silêncio da igreja provoca que na consciência a gente começa a buscar lá atrás. Será que eu tenho alguma oportunidade de desfazer o que eu fiz e eu não desfiz até hoje? Se vier a tua consciência, a tua lembrança, alguma coisa que provocou uma situação desagradável e essa persiste até hoje, dá um jeito, volta, faz um retorno e vai lá e conserta. Diga, olha, segundo a palavra, eu vim aqui para desfazer tudo isto. Não, mas você fez. Tá bom, mas eu vim para desfazer. Mas foi você que me humilhou. Então eu vim para te pedir perdão. Porque tem isso, irmãos. Perdão vem de Deus, é um ato sublime e que deve estar conosco. Jesus disse, se não perdoares o teu irmão, também vosso Pai Celestial vos não perdoará. Quer dizer, queremos ser perdoados por Deus, mas a gente perdoar é difícil. E hoje a palavra vem nesta manhã para consertar, remendar este buraco que às vezes está na vida da pessoa e não gosta que mexa. Os irmãos sabem que tem ferimento no corpo, que naturalmente o corpo ele vai se reconstituindo e fecha, fica uma cicatriz feia, mas fechou. Pode passar a mão em cima que não tem mais sensibilidade dolorosa. Por quê? Porque o meu corpo fechou, naturalmente acabou tudo. Graças a Deus sarou minha ferida. Mas tem ferida como às vezes na perna, a pessoa não tem um sangue bom, está com um pouco de diabetes, aí não consegue reconstituir, mas não deixa mexer, não deixa curar o diabetes. Então vamos fazer o seguinte, vamos curar primeiro o teu sangue, porque depois isso aí fica fácil de curar essa ferida. E esta palavra vai direta no sangue, ou seja, na nossa comunhão com Deus e entre os irmãos. Porque isso aqui é um corpo, irmãos, a igreja é um corpo. O povo são os membros. Jesus Cristo é a cabeça. Não há acidente do Senhor, porque Ele governa, mas há acidente no resto do corpo. Às vezes entre um membro e outro, às vezes num trabalho, um membro fere o outro. Os irmãos já perceberam, quem trabalha, por exemplo, com ferramentas, às vezes uma ferramenta na mão direita, com ela, num golpe errado, fere a mão esquerda. Mas o corpo sendo saudável, o que faz? A mão que feriu a outra, ela deixa a ferramenta ali e vai imediatamente socorrer aquela que foi agredida, que foi ofendida. Não é assim naturalmente o nosso corpo? É assim que devemos ser nesta bendita obra, irmãos. Para que haja comunhão entre todos, para que o Senhor nos liberte dos ferimentos que esta vida terrena provoca em cada um de nós. E fazendo isto, é o que o apóstolo escreveu aqui, irmãos. Ele deliberou, ele não esperou alguém falar, dá um jeito, vai lá.
conserta o teu problema lá com os irmãos de Corinto. Ele ficou em comunhão com Deus naquela tristeza. O Senhor falou para ele: olha, Paulo, a tristeza que eu mando numa pessoa, ela opera arrependimento para a salvação. Não é arrepender para ficar humilhado, é arrepender-se para ficar salvo. Você aceita? Ele na hora falou: aceito, Senhor, eu vou desmanchar tudo isto. Aí Deus falou para ele: mas a tristeza que o mundo dá, ela opera, sabe o que, Paulo? Opera a morte. Então tem tristeza, irmãos, que vem na nossa vida, que não vem de Deus, mas vem como consequência de coisas que nós fizemos que desagradaram ao Senhor. Aí vem aquela tristeza que não é Deus quem mandou, é consequência do ato praticado. Mas quando Deus quer salvar, Ele manda a tristeza dEle, que quando vem no coração da pessoa, não opera a morte, opera arrependimento. A pessoa fala: meu Deus do céu, essa tristeza que estou sentindo é porque eu falei o que não devia, eu fui onde não devia ir, eu fiz o que não devia ter feito. E agora, Senhor, eu estou triste, estou arrependida, estou arrependido. Então, vai aos pés do Senhor, Ele te perdoa. E você não vai ficar triste por haver se arrependido, não, porque te produz salvação. Esta palavra, irmãos, faz um bem que a Irmandade não pode imaginar. Estamos aqui num grupo grande de irmãos, e por esse mundo afora ouvindo. Mas podemos ter certeza, difícil encontrar um que possa dizer: graças a Deus que eu não conheço esse problema, sempre estive em paz com todo mundo, não tenho nada contra ninguém. Se a tua consciência está assim, louvado seja Deus. Mas tome cuidado, porque se houver qualquer diferença, não deixa continuar. Antes que você receba a tristeza, mesmo vindo de Deus, é melhor vir de Deus a alegria do que vir de Deus a tristeza por alguma coisa que fez. E quem estiver aqui nesta manhã e se sentir em paz, o Senhor, pela palavra, não inspira em você a tristeza, porque você está sempre se arrependendo dos teus erros. Então Ele te manda a alegria de servi-lo. Porque Deus não manda só tristeza não, irmãos, Ele manda alegria também ao seu povo. Até teve um salmista, Davi, que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ele sabia que na casa do Senhor, os males que ele trazia consigo, o Senhor lhe limpava, lhe purificava, e ele continuava alegre. E hoje o Senhor manda esta palavra para abrir a nossa consciência e a nossa mente, para entender se alguma coisa há, que alguém está aqui, que há muito tempo você não consegue esquecer do que aconteceu entre você e aquela pessoa, e aquele irmão, e isso fica martelando, você não tem paz. É Deus que está trabalhando aí na tua mente, para operar em você o arrependimento, para você ser liberto, para a irmã ser liberta. Recebam esta palavra nesta manhã. E mesmo entre marido e mulher, irmãos, tem casais que por uma ofensa banal, por qualquer coisa que ofendeu a moral de um de outro, isso acontece fácil, mas a pessoa nunca mais esquece a que foi ofendida. Ao invés de procurar lançar fora, Paulo mesmo escreveu: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigam para o alvo almejado. Então o que aconteceu que não me agradou ficou para trás, mas tem gente que não. Ela me ofendeu, ele me ofendeu, ele me agrediu, ela me agrediu, me humilhou. Nunca mais esquece. É como aquele que arrumou uma serpente e pôs dentro de casa e não aceita que alguém ponha para fora e fica alimentando. Por quê? Porque você gosta que ela esteja ali. E hoje o Senhor vai direto neste lugarzinho onde você escondeu um sentimento que te faz tanto mal ao longo de tantos anos. Se tu receberes esta palavra pregada nesta manhã, revelada pelo Espírito Santo, Ele limpa a tua mente, apaga a tua consciência, e você não tem mais este sentimento perverso. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos:
como faz bem uma palavra desta. Mas faz bem para quem? Não é assim, de qualquer jeito, não faz bem para todo mundo. Faz bem para quem quer se salvar. Porque quem quer se salvar não quer ficar preso neste mundo, nem preso com direitos, nem preso com coisa que devia de fazer e agora está arrependido. Não, passou, ficou para trás, deixa, avança para frente. Porém, liberto, se é mandado e aceitar esta palavra e tiver comunhão com ela, o Senhor pode mandar um pouquinho de virtude dos céus, porque não vem toda por falta de comunhão. Mas se viesse aqui, a Irmandade poderia crer que sairíamos todos aqui libertos diante de Deus. O Senhor apagaria tudo isso da consciência, e se houvesse, ou de fato deve haver por aí, alguém que está enguiçado com o marido, com a mulher, com o filho, com o vizinho, seja com quem for, o Senhor te daria a condição de desmanchar este mal instalado no teu coração, e você passaria a viver em paz. Será que aceitaria esta proposta que o Senhor faz nesta manhã? Quem precisar, receba isto em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.